Bem, pessoal, meu nome é Kennedy e eu acabei de comprar o curso do 100 por dia do nosso professor Adriano. Estou estudando, estou gostando e um curso muito bom e eu indico a todos. Se você puder comprar este curso, compre, porque é um curso que abriu meu entendimento com relação às operações de day trade, né? Um curso bem explicativo, ele deixa bem claro lá no curso, né? Toda a movimentação, todo o ensinamento, como você vai operar esse setup, as entradas e a coisa mais importante deste curso que eu achei, que eu estou vendo um pessoal que eles ficam com dúvida na questão como vai entrar no preço ali no dia, se vai entrar comprado, se vai entrar vendido. Veja só, o curso do nosso professor Adriano, ele é bem explícito, falando de uma forma mais resumida aqui. Ele fala em três pilares que nós devemos, como trade, dominar. Então, se você não dominar, os primeiros fundamentos que ele fala ali, se a gente não tiver esse conhecimento, se você não estudar realmente o curso, as aulas, ele é bem claro: não pule aula, volte às aulas, estude as aulas. Por quê? Porque para que você venha dominar esses fundamentos. E três fundamentos que ele fala o Elliott, Elliott, teoria de Dow e Fibonacci, Elliott, teoria de Dow e Fibonacci. Então ele fala sobre esses três fundamentos. Então nós temos que dominar esses três fundamentos. Então, sem esses três fundamentos, primário, como é que você vai entrar e vai num gráfico para saber o que é que você está fazendo ali na hora de que você vai operar o seu trade? Então, ele fala das ondas de Elliott, e a gente vai ver aqui no gráfico, eu quero mostrar para você em tempo rápido. Eu não tenho muito tempo aqui, mas nós podemos observar, essa movimentação dessas ondas, essa movimentação dessas ondas no gráfico, quando a gente vê, por exemplo, o mercado fazendo essa movimentação aqui. Ele faz a movimentação, então ele faz essa retração, depois ele faz essa movimentação novamente, faz essa retração, faz outra pernada, e aqui ele começa agora a fazer o que ele chama lá de a pernada A, B, e C. Ou seja, nós temos a pernada 1, a pernada 2, a retração, que chama-se a retração. Temos a impulsão, que é a terceira pernada. Temos a outra retração, a quarta e a quinta. E aqui nós temos as áreas aqui A, B e C. Então, o que ele explica que nós temos que dominar, entender isso aqui. Por quê? Porque as ondas de Elliott, elas fazem esses 5 movimentos. Essa impulsão, retração. Então, quando você está operando aqui no mercado, você vai identificar essas ondas, para você entender que o mercado, ele pode estar aqui numa movimentação, uma tendência. Então ele vai fazer esse movimento, essa impulsão número 1, essa retração perna 2, que é a retração. Aí ele vai para a terceira impulsão, e aqui ele dá algumas dicas importantes, sobre a questão da complexidade, da retração 2, da 4, enfim. Você tem que entender esse procedimento aqui, esse ensinamento que o professor Adriano ele ensina muito bem.
Depois ele fala sobre a questão da teoria de Dow. Praticamente, que eu não vou explicar aqui, você tem que assistir, você tem que dominar, essas aulas, assistir bem essas aulas para você entender o que é essa teoria de Dow. Ele fala da movimentação do preço do ativo. Ele diz que o preço, ele conta tudo a você. O preço, a movimentação do preço, ele vai contando a você, sobre ali o ativo, a movimentação do ativo. E ele fala sobre a tendência primária, secundária, terciária. Ele fala também da questão dos índices, os índices que um completa o outro. Então veja que ele fala de todo esse contexto, para quê? No movimento aqui de tendência, o trade, você que está operando, a gente seguir a tendência, você identificar essa tendência, essa teoria de Dow praticamente é isso, é você identificar essas tendências e você operar, de acordo com essa tendência. Se a tendência é de alta, então você vai comprar, meu filho. Se a tendência é de baixa, você vai vender. Então, muito importante essas aulas. Sem essas aulas fica difícil a gente entender como vai entrar. Por exemplo, segunda-feira a gente vai entrar comprado ou vai entrar vendido. Então ele ensina a zona de Elliott, ele ensina sobre a questão da teoria de Dow e também dos pontos de projeção, retração, de espelhamento de Fibonacci. Então a partir do momento que você entende que o mercado está aqui em uma tendência, qual é o seu papel? Identificar essas pernadas aqui, essas pernadas aqui, ó, identificar isso aqui, você vai identificar isso aqui e você vai entrar aqui. Então você fica mais fácil, quando você estuda, você fica mais fácil você entender que se ele está fazendo topos e fundos, você vai identificar esses topos, topos, rompendo o topo, ele está subindo, está em alta, ele vai romper esse topo aqui, ele veio, fez a retração, rompeu aqui esse topo, ele veio rompendo, ele fez essa retração, rompeu aqui, ele fez outra retração aqui e rompeu aqui. Enfim, ele explica, o nosso professor Adriano, ele explica isso aí para você identificar, qual é a direção do mercado, E depois ele começa a usar, ali mostrar a questão do uso da Fibonacci, Ele usa a Fibonacci para quê? Para identificar a retração do movimento. Então você vai vir pegar aqui, por exemplo, você está vendo aqui num gráfico diário, você está vendo que o mercado, está numa tendência aqui, está aqui numa tendência de baixa. Então o que acontece? Automaticamente ele nos ensina a usar a Fibonacci. Para quê? Para a gente ter uma projeção, da movimentação do mercado. Então veja que quando você procura puxar para esse topo aqui em cima, veja que o mercado ele começa a trabalhar aqui, nessa região aqui de 50%, da Fibonacci. Então ele ensina lá, deixa bem claro, é muito importante que você aprenda sobre essa ferramenta importantíssima para que a gente venha desenvolver aí um bom entendimento,
aqui, você quando puxa ela aqui, ó, você faz essa projeção que o mercado ele pode subir. Você pode fazer também, né? Você pode pegar outra ferramenta aqui e fazer esse espelhamento. Você vai puxar, né? No caso, ele puxa aqui, ó, bota aqui nessa área debaixo do pivô aqui, né? E veja que eu sou iniciante, eu peguei essas aulas e comecei a estudar. Então aqui a gente tem aqui uma projeção de onde o mercado pode ir. Às vezes a gente entra no trade e fica sem saber aonde sai, onde é que eu vou sair. Então quando você pega essa ferramenta aqui e você faz essa projeção, você pode ter uma saída aqui, você pode ter a saída aqui, a primeira, a segunda, e você pode vir até aqui nos 100%, né? Então você vai identificar uma projeção, uma provável projeção aí. Então são ferramentas que o nosso professor Adriano, ele ensina no curso. Então, eu estou vendo que às vezes as pessoas querem, né, que a pessoa diga, não, compre, venda. Não, então nós temos que desenvolver, aprender. Se a gente comprou o curso, meu querido, então a gente tem que desenvolver. Então ele começa ensinando a gente a identificar pontos. Por exemplo, o mercado aqui, ele está vinha nessa tendência aqui de queda, né? Ele vinha nessa tendência de queda forte, né? Fez aqui esse movimento, esse topo duplo, e ele vem descendo. Agora o mercado começou a ter uma retração, ou seja, uma movimentação de querer ir para cima, para o alto. A gente identifica isso aqui muito fácil, né? Então o professor Adriano, ele ensina isso, que a gente tem que ir aqui num gráfico, né, diário, né, num gráfico maior, para a gente identificar. E lá também ele ensina sobre traçar os canais. Por exemplo, aqui a gente vai ver como ele falou lá, desse canal, esse canal que ele traçou lá, né? E a gente vai ver que esse canal aqui, ele foi rompido. Então, ele nos ensina isso aqui, né? Então nós podemos ver que esse canal agora está se construindo aqui. Aqui é esse canal agora que está sendo construído. Então existe esse canal agora, o canal de alta. A gente pode ver aqui, já se formando aqui, esse canal de alta. Desde aqui está a data 14/1/2025. Tá aqui, né? Então ele começou a fazer esse fundo duplo aqui. Então tudo isso eu aprendi. Aqui, ó, o fundo duplo. Aí ele também nos ensina a questão dos candle. Aqui, um candle de reversão. O que é que o nosso professor Adriano fala? Que a região do pavio aqui é a região de briga, né? A região ali brigada do preço, a região, né, do pavio do candle, ele é muito importante. E veja que ele ensina a questão da zona, da região onde esse candle se encontra. Porque se um candle desse estiver no meio de um movimento qualquer, ele não vai fazer efeito nenhum. Mas veja aonde ele está. Ele está aqui no fundo aqui, ó. Veja que ele está nesse fundo aqui. Então aqui ele tem um contexto, ele tem um efeito. Então ele fala dos padrões de candle também, né? É importante que a gente vá aprender. Veja esse candle aqui, né? É um pavio.
houve já aqui uma briga de compradores aqui. Isso aqui eu aprendi com o nosso professor Adriano, né? A gente já vem aqui identificando uma região aqui de briga do preço. Isso tudo no gráfico diário. A gente vê aqui também que ele tem alvo para aqui para cima, ó. Esse topo aqui, ó. Então você vê que daqui desse fechamento lá para cima tem 5.000 pontos, 6.000 pontos que ele pode alcançar. Então tudo isso, meus queridos, eu estou aprendendo, porque eu estou revendo as aulas, estou assistindo as aulas. Depois que a gente identifica alguns pontos aqui no gráfico diário, ele ensina que a gente tem que ir aqui para o gráfico de 60 minutos, né? O gráfico de 60 minutos, depois a gente vai para o gráfico de 15 minutos, né? Depois a gente vai para o gráfico de 5 minutos para identificar também, né, a movimentação do preço, né? A região, a movimentação, e aí a gente vai traçando. A gente vê aqui que o mercado ele ficou consolidado aqui nessa área, né? Ele ficou consolidado nessa área, né? E um determinado horário ele rompe essa consolidação e deu aqui ótimas oportunidades de trade. Então, meus queridos, eu estou gravando aqui esse depoimento, esse vídeo, para mostrar a você que você tem um contexto, você tem um estudo, né? Não é só você dizer, não, vai para que lado, não. Então, o importante é você dominar primeiro o estudo, aquilo que o professor Adriano nos falou, né? A estrutura do preço, a movimentação, o canal. Esse canal aqui, ele está de alta, está de baixa, né? Identificar as resistências, né? Aí já é a zona de defesa, né? Você vai entrar aqui vendido, então você vai traçar lá se por acaso o mercado der o contrário, né? De alta, ao contrário que você preveu, você vai ter ali seus pontos que você vai traçar também, né? Em cima de quê? Desses tempos gráficos, tempo gráfico diário, tempo gráfico de 60 minutos, de 15 minutos e de 5 minutos. Então veja que quando você entende as ondas de Elliott, quando você entende a teoria de Dow, quando você sabe, né, pegar aqui uma Fibonacci e começa a puxar ela aqui, veja que o preço ele veio aqui nessa região de 50%, meu querido. Veja que ele trabalha aqui nessa região de 50% da FIBO, né? Então isso aqui, meu querido, são estudo que está lá no, né? O professor Adriano, ele está de parabéns, ele nos ensina tudo isso lá no curso, né? Eu vejo que as pessoas às vezes não querem estudar, né? Não quer estudar. Então, como você vai ter uma performance, uma boa performance no trade, né? Aí no trade, quando você começar a realmente dominar isso aqui, dominar esses pilares, como o professor Adriano fala desses três pilares, né? E você também conhecer aqui, né, a Fibonacci, e também você conhecer os candle, né, a movimentação dos candle, os pavis, pavis
são região aqui que ele deixou de briga, são zonas, e o kendo, sem um contexto, sem uma estrutura, ele não vai valer muita coisa. Mas quando ele tem um contexto, ele tem uma estrutura, ele tem uma posição, ele está onde? Ele está no topo, está no fundo, onde é que está esse kendo? Né? Então, quando você vai identificando isso, você vai vendo que, veja, aqui no fundo tem o quê? Um kendo de força, empurrando o mercado para cima. Aí é que começa aqui a movimentação e você já vai ver se formando, as ondas se formando, né? Então é preciso você dominar esses pilares, como o professor Adriano fala. Então eu estou aqui gravando isso aqui para mostrar para você que nós temos como estudar e ter uma probabilidade maior, né, da gente identificar a direção do ativo, o preço, a movimentação do preço. Então ele fala das ondas de Elliott, ele fala sobre a teoria de Dow, né? Siga a tendência, filho, siga a tendência, identifica a tendência, para onde o mercado está indo, no diário, nos 60 minutos, no 15 minutos, vai filtrando até você dizer, não, eu vou entrar comprado, vou entrar vendido, né? Então siga sempre a tendência, não trabalhe contra a tendência. E estude, veja a questão dos candles, né? Identificar os candles, os pavis da movimentação do candle na região, na zona onde ele está mostrando aquele formato de candle, né? Então, muito importante as aulas do curso. O que eu estou observando aqui, o pessoal às vezes quer que a pessoa diga qual, se ele é para ele comprar ou para ele vender, né? Na realidade, o curso é para você estudar. Então fica aqui, né? Fica aqui essa gravação desse vídeo, né? E espero que vocês me entendam. Eu também estou iniciando aí no trade e estou dando aqui também esse testemunho. Um curso muito bom, né? Eu, como iniciante, eu já comecei a observar muita coisa depois que eu fiz o curso aí do professor Adriano. Meus queridos, Deus abençoe vocês. Espero que esse vídeo ajude vocês. Vamos embora pro game. 100 por dia é top demais. Não fica de fora. Vamos embora.